Bom dia, Pai do Senhor, aqui com meus irmãos na casa. Amém. Pai do Senhor, para vocês que vão nos acompanhar aí na live, vamos estar lendo uma palavra de Deus aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. A cura do criado do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos aprender aqui, irmão, algumas lições com esse texto, tá? Quando Jesus estava em Cafarnaum, um centurião romano veio a ele. Os centuriões eram oficiais militares romanos que tinham autoridade sobre um gentio. E como soldado romano na Judéia, ele estava lá para manter o poder romano sobre os judeus. Do ponto de vista de muitos judeus, os centuriões romanos eram o próprio inimigo que eles esperavam que o Messias viesse a destruir. Ou seja, os judeus não gostavam dos romanos. Por quê? Porque nessa época aqui, os judeus viviam sobre escravo ou liderado sobre o poder romano. Quem mandava, irmão, na Judéia, Jerusalém, toda aquela região, eram os romanos. Eram os romanos que tinham o poder sobre eles. Eu quero frisar aqui com vocês, ou observar um ponto, para você ver, ó, o povo de Deus escravizado pelos seus inimigos. É que pode. Irmão, se você observar, na época de Jesus aqui, o povo jejuava todos os sábados, o povo judeu, de 6 da manhã a 6 da tarde, que era a lei judaica, o jejum do sábado. O povo tinha, irmão, de costume a oração de Abraão, de manhã, à tarde e de noite. Ou, vamos lá, de manhã, meio-dia e à tardezinha. Então, eles oravam 3 vezes ao dia. A oração de Daniel também. 3 vezes ao dia. Eles estavam sempre na sinagoga aprendendo. E Jesus, uma certa vez, conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus conversando com ela, Jesus vai dizer para ela que, quando ela dizia assim, vocês judeus dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, nós diz que é nos montes.
Jesus diz para ela, nem em Jerusalém e nem no monte é a verdadeira adoração. Porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que lhe adoram espírito em verdade. E quando eu li isso aí, me chamou muita atenção e eu fui estudar. Poxa, os filhos de Deus têm esse hábito, esse costume. Orar, jejuar e estar na sinagoga para aprender a palavra. E Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui dali eu fiz uma reflexão. Então nem tudo que a gente faz está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que quando ele disse assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscaste de todo o vosso coração. Ou seja, eu posso estar na igreja, mas meu coração não está na igreja. Eu posso estar jejuando por um ato religioso, mas aquilo que eu estou fazendo ali não é de verdade. Eu posso estar orando, mas o meu coração não está ali na oração. Eu estou orando, sei lá, por causa de um costume, um ato religioso, por causa da obrigação daquele lugar. Só que o Senhor olha e diz assim, nada disso aí é em espírito e em verdade. Agora você imagina, irmão, é uma das coisas que eu mais me preocupo. Se a minha oração Deus está recebendo. Se o jejum que eu faço, Deus está recebendo. Se a Bíblia, a palavra de Deus que eu leio, o irmão está fazendo efeito em mim. Porque senão, tudo isso é em vão. Agora você imagina, irmão, isso é que me chamou a atenção aqui, que eu vou explicar para vocês. O povo de Deus, irmão, segundo o que a gente observa, está servindo a Deus, está buscando a Deus. Mas quem é que está mandando neles? Quem é? O inimigo. O inimigo. Vamos trazer aqui para nós. Nós chegamos na casa de recuperação, nós temos esse ato religioso todinho. Mas quem está mandando nós é o crack. Quem está mandando em nós é a cocaína. Quem está mandando em nós é o cigarro. Quem está mandando em nós é a cachaça. Quem está mandando em nós é a fornicação. Quem está mandando em nós é a prostituição. O que está valendo esses atos? É igual aqui, irmão. O povo, qual era o certo, irmão, aqui? O certo aqui, irmão, era o quê? Era a presença de Deus na vida desse povo, irmão. Era o próprio Deus presente na vida deste povo. Só que este povo passou 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. Sem profecia. Aí este povo com este ato religioso todo. Aí quando vem o cumprimento da lei, dos profetas, eles ainda matam. Os religiosos ainda matam. Todos sabem pregando, os profetas. Eles ainda pegam, ainda matam ainda o autor da vida. Ainda mata ainda aquele que eles estavam jejuando, orando, esperando a vida do Messias. O Messias vem, eles rejeitam. Está lá em João capítulo, capítulo 1. Eu vim para os meus os rejeitaram. Um povo jejuando, orando, estando na igreja e servindo o inimigo. O inimigo é que mandava neles. Quantos de nós não vive assim, irmão? Dentro da igreja, quem manda em nós é o mundo. Estou dentro da casa de recuperação, não estou usando droga, estou bambando. Tá bom, irmão, sai. Tem muitos dos casos assim. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Você tem um inimigo que está mandando, o inimigo está fazendo e desfazendo do jeito que quer. Mas eu estou lá na oração, mas eu estou lá no jejum, mas eu estou lendo a Bíblia. Está mudando a tua vida, essas coisas? Tá não, então deu ruim.
Aí eu estava estudando isso aqui, eu fui observar. Não passava de atos religiosos. Religião não salva ninguém. Religião não transforma ninguém. Religião só afasta mais do amor. Do amor. Do amor. Olha só, irmão. Nós vamos observar aqui algumas coisas que o Leonardo leu. Vocês entenderam aí essa introdução? Vocês aí da live aí entenderam essa introdução? É muito forte isso aí, irmão. Eu estava meditando nisso aí. Irmão, Jesus ele veio, segundo a Bíblia lá em 1 João capítulo 3, para desfazer as obras do diabo. Aquele gadareno, irmão, quando Jesus chega, eu estava até estudando essa passagem ontem também do gadareno, quando Jesus chega, irmão, os demônios que estão no gadareno vão lá e se curvam diante de Jesus, reconhecem Jesus. Aí nós cristãos que jejua, ora, lê Bíblia, está na igreja, está entendendo? E é glória a Deus, aleluia, é só vitória, nós não reconhecemos Jesus. Não reconhece o senhorio de Jesus. Jesus dá uma ordem para nós não fazer, nós faz. Jesus dá uma ordem para nós fazer, o que não é para fazer, nós vai e faz, do mesmo jeito. E nós dizemos que amamos Jesus, conhecemos Jesus, servimos a Cristo, servimos não. Os demônios, na vida do gadareno, reconhecem o senhorio de Jesus. E a igreja não reconhece o senhorio de Jesus. Eles falam o que é filho do homem aqui, veio perguntar antes da hora, né? Só que quando o gadareno é liberto, o que o gadareno quer? O gadareno não quer mais aquela vida, irmão. Segundo a Bíblia, o gadareno morava num cemitério. Ninguém passava por ali que tinha medo dele, metia terror. Tentaram prender, tentaram fazer de tudo, irmão, para tirar ele da rua, mas não deu certo. Só que quando Jesus chega lá, ele é liberto. Só que ele não quer mais aquela vida, que ele escolhe agora seguir Jesus. Só que Jesus disse, não, vá para a sua casa. Ele tinha casa, irmão, ele tinha família. Jesus mandou ele para a casa dele. Só que para Jesus mandar ele para a casa dele, precisou ele liberto. Tem gente que ouve uma palavra dessa aqui, como já aconteceu aqui, quando termina aqui o ensinamento, chega para mim e diz assim, pastor, a palavra falou comigo. Eu disse, glória a Deus, eu estou indo embora. Eu disse, ixi. Não falou, não. Ixi. A palavra não fala com a gente, irmão, fica 6 meses, cumpre 6 meses. Terminou os 6 meses, estou me preparando para ir embora, estou jejuando, estou orando. Aí Deus usar, está entendendo, dizer assim, agora passa mais 6 meses. Deus não fala não essas coisas, só fala aquilo que satisfaz o meu ego. É complicado, né? 6 meses, ô pastor, deu 6 meses. Não, vou embora não, vou ficar mais 6 meses. Vou ficar mais 6 meses, é. 6 meses. Não estou preparado. Não tem, irmão, não tem. Um dos pontos de humildade é isso aí, ô Alexandre. Um dos pontos de humildade é isso aí. Humildade não é estar cabelo grande, barba grande, sujo, sem chinelo, roupa rasgada. Isso não é humildade não, irmão. Isso é de lixo. Um policial foi na casa de um casal, estava lá com problema de droga lá, estava vendo o vídeo. Meu, pensa na casa podre, irmão, uma casa, tu é doido, mano. Aí o policial pegou e disse assim, quem que mora aqui? É nós. Rapaz, vocês não arrumam a casa de vocês, não? Olha que casa imunda. Sabe o que disse o policial? Não, é que nós somos pobres. Aí o policial disse assim, não tem nada a ver com pobreza, com imundice, não. Vocês são muito imundos.
É mesmo, irmão. Tem gente que não gosta de tomar banho, tem gente que não gosta de escovar os dentes, tem gente que não gosta de lavar roupa. Segundo a Bíblia, nós somos o que de Deus? Templo e habitação do Espírito Santo. Quem cuida desse templo aqui, irmão, não é Deus. Se nós for para o Velho Testamento, está lá o tabernáculo. Quem é que cuidava do tabernáculo? Eram os levitas. O anjo não descia do céu para cuidar, não. Deus descia do céu para ir varrer, para ir lavar o templo. Não, do mesmo jeito é nós. É nós que tem que se cuidar. É nós que tem que se cuidar. E ainda tem que achar ruim. O cara vai falar de assim, ixi, meu caboclo tá fedendo. É repreendido, irmão. O diabo já tá se levantando. É não, mas tu que não escova os dentes, tu que é podre. Não é o diabo não, não é o diabo que tá aqui falando não. Quem tá falando é tu, irmão, que não sei tudo. Tem uma vez, cara, eu digo, meu, porque já aconteceu isso aqui, irmão. As coisas que eu falo aqui é porque já aconteceu aqui, irmão. Eu fiquei só olhando, tá repreendido, capeta, já tá se levantando. Aí eu dizia assim, eu sou capeta não, irmão, é tu que não escova os dentes. Aí ficou lá aquela contenda de anos, eu tava ali, ó. Eu tava na cozinha, aí nesse tempo tava calor, o sol tava levantado, eu tava olhando ali pela janela, os dois estavam aqui. Aí pra baixar tanta graça, tudo é o cão, meu Deus. Me dê, filho. Tem que ser rapidinho pra gente não fugir aqui que eu tenho horário pra terminar. O diabo não chega perto de muitas pessoas, com medo das pessoas. Ou ele assim, cuidando só um pouquinho. Então, do seu ponto de vista, hoje é o diabo que tem medo das pessoas, né? Mas as pessoas têm medo do diabo. Exatamente. Né? Não, tem muita gente que fala, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Ah, tu piquei e machuquei o dedão, foi o diabo. Tudo, então, vamos trazer a pessoa que procura, né? Onde é o diabo, não outra não. Teve um cara que foi beber, aí estava conversando com ele e disse assim, pastor, eu bebi porque a carne é fraca. Eu pensei assim, de onde é que você arrumou essa palavra? Não, mas a Bíblia diz, eu disse, me mostra isso aí, irmão. Pelo amor de Deus, me mostra aí. Você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Você foi beber porque a carne é fraca. Você foi beber porque a carne é forte. É diferente. Eu fui usar droga porque a carne é fraca. Não. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, sobre a questão do espírito estar pronto e a carne estar fraca, ele está falando na questão do cansaço, de nós não buscarmos o espiritual. Agora eu inventar desculpa, fui beber porque a carne está fraca, não, fui beber porque a carne está forte. Se a carne estava fraca, ela não ia ter o poder de te dar esse poder para você ir beber, não, que ela está fraca. Tem nada a ver. É igual a pessoa que vai beber e diz assim, Jesus não deu vinho para o povo beber, aí a pessoa só vê isso, não vai ver qual foi o tipo de vinho, né? Porque tinha 3 tipos de vinho na época, né? E o que Jesus deu foi o diluído. Aquele que tira todo o poder do alcoolismo. Aí as pessoas falam as coisas assim. Você entende, sim. Porque falam para se favorecer. Vamos aqui no primeiro tópico, irmão. Você pode anotar assim, ó. Este centurião havia ouvido falar de Jesus. Este centurião ouviu falar de Jesus. No versículo 5, diz assim, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Irmão, veja bem, o centurião, ele vai à procura de Jesus.
Agora você imagina aí, Marcelo, a pessoa anda 8 quilômetros. 8 quilômetros. E outro, o que me chamou mais atenção aqui, sabe o que é? Que ele não foi atrás de nada que beneficiasse a ele. Ele foi se humilhar, ele como centurião, ele como um romano, que estava sobre poder sobre os judeus. Ele sai de casa, anda 8 quilômetros, e quando chega diante de Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor. Para pedir ainda para um empregado dele. Não era nem para a esposa, para filho, para irmão, era para o empregado. São esses detalhes, irmão, que chamam atenção. São esses detalhes, irmão, que quebra toda a religião que a gente vive, todo orgulho que a gente vive. Nós somos pessoas muito orgulhosas, irmão. Se alguém pedir para fazer alguma coisa para a gente, aí lá para aquele canto. Nós somos pessoas muito orgulhosas. Nós não temos humildade. Essa é a palavra. Humildade. E quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela. Dê poder. Tem gente que não tem humildade nem para receber nem a palavra de Deus, irmão. Aí eu vejo nesse centurião aqui. Sai da sua casa atrás de Jesus, anda 8 quilômetros. E o cara, quando chega diante de Jesus, ainda chama Jesus de Senhor. Ele sendo romano, Jesus sendo judeu. Eu, como coordenador, pastor, eu já vim do Ceará como pastor. Irmão, quem mais serve aqui sou eu. Quem mais trabalha aqui sou eu. Jesus, ele dá um exemplo, irmão, que Jesus, ele veio do céu. E Jesus disse, meu pai trabalha até hoje. Por isso que eu também trabalho. Irmão, a gente está nas drogas, a gente está quase com o pé no inferno. Jesus estende a mão, nos ajuda, a gente vai para a igreja, não tem coragem de servir a Cristo na igreja. Não tem coragem de ser útil em nada de Deus. Em nada. Ah, porque eu já fiz isso, tá entendendo? Ah, eu já fiz isso aqui. Irmão, dá pra fazer? Não dá não, porque eu já fiz isso aqui. Eu já faço isso aqui. Você não aprendeu ainda o que é duas coisas. Humildade e servir. Você está servindo da sua maneira. Nós estamos servindo do jeito que nós queremos. Interessante que esse centurião, Leonardo, ele só ouve falar de Jesus, tá? Nós estamos todo dia aqui ouvindo falar de Jesus, sim ou não? Ele precisou ouvir falar de Jesus só uma vez. Nós todo dia estamos ouvindo e não muda nada de nós. Nós estamos todo dia ouvindo, irmão. Irmão, nós era para estar aqui, irmão, chegar na igreja e nós sermos verdadeiros adoradores na igreja. Dia da Santa Ceia, irmão. E para aquela sede ali, nós era para ser os mais adoradores. Nós era para dar o mais exemplo ali. Muitas das vezes nós chegamos ali, nós somos os que dão piores exemplos.
Nós oramos aqui, lá na igreja, que nós fazemos parte do ministério, chega lá, quer lá saber de orar, fica lá fora. Aí o meu pastor dizia assim, olha só, pastor, na igreja, no ministério que estendeu a mão, os cabas chegam onde é que estão. E o senhor ensina para eles, ensino, pastor, na oração, para subir, para interceder. Quem não quer orar, vai ficar aqui, fica aqui embaixo, vai ficar lá conversando. Eu ensino tudinho, pastor. Eu disse, pois é. Aí depois disso estão preparados para ir embora. Eu disse, essa mesma coisa que o senhor fala, eu falo para eles. Eu vejo nesse centurião uma humildade muito grande, irmão. Ele deixa de mão, irmão, aquilo que favorece ele. Nós precisamos colocar isso na nossa vida. Deixar de mão aquilo que nos favorece. Para reconhecer Cristo. Porque quando nós chegar até Cristo, irmão, se nós se apresentar até Cristo, é aquilo que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Irmão, esse centurião aqui, sabe o que eu aprendo? Ele era líder lá. Ele mandava lá. Quem precisa, se humilha. Quantas pessoas, irmão, recebi aqui, e quando chega aqui, tá entendendo? Chega aqui, são pessoas orgulhosas, pessoas que batem de frente com o líder. São pessoas só. Você manda ele fazer isso aqui, irmão, quando dá as costas, você está fazendo isso aqui. Irmão, diz para você fazer isso aqui. Não é porque eu vim primeiro fazer isso aqui. Dá vontade de dizer assim, feliz, arruma para que eu vou embora. Sou desobediente. Pedi para você fazer foi isso. Não, mas eu vim fazer logo foi isso aqui. Aí como é que a pessoa desce, irmão? Que é aquilo que eu estava conversando com você. Primeiro, trabalhar o quê? Você se lembra? Abstinência. Segundo, trabalhar o quê? Adaptação. Aí terceiro, que é o espiritual. Terceiro, que é o espiritual. Na minha família, quem manda é eu. Mas chega lá na casa de recuperação, não mando nada. Só que é diferente. Tem gente que não manda em casa e quer mandar aqui. Tem gente que não manda nos filhos e quer mandar nos outros irmãos aqui. Pode ser que com o ensinamento desse aqui, o teu orgulho caia por terra hoje. E entre humildade. Porque o centurião sai de casa, vai atrás de Jesus, quando chega lá, ele deixou o orgulho, o eu, a autoridade dele, tudo lá. Quando ele chega até Jesus, ele chega até Jesus, e ele chega até Jesus adorando a Jesus. Olha só, um romano adorar um judeu. Um romano se curvar diante de um judeu. Ele reconhece Jesus como Senhor. Como Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 6. Ele disse, ele aqui, o centurião, Senhor, olha só, irmão, não existe isso, irmão. Um romano chamar um judeu de Senhor, reconhecer a autoridade. Que autoridade o judeu tem diante do romano, irmão? Porque quem mandava eram os romanos. Aí ele diz assim, ó, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Disse Jesus. Versículo 8. O oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra tua basta. Eu sou autoridade. Ele vai dizer aqui na continuação do texto, eu sou autoridade. Eu digo
para um dos meus soldados, vai, eles vão. Eu digo, fica, eles ficam. O que ele quis dizer com isso? Eu sei que o Senhor também é autoridade. Eita, aleluia. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que quando o Senhor fala, as coisas obedecem. Claro, ele ouviu falar do testemunho de Jesus, irmão. Ele disse, se o Senhor falar, tudo acontece. Então, uma palavra do Senhor, basta. Jesus olha para o povo e diz assim, nunca vi uma fé dessa em Israel. Olha só, irmão. Jesus vai encontrar a fé no romano e não encontra no povo que está orando, jejuando e lendo a Bíblia. Como que pode, irmão? São essas coisas, irmão. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender ela dessa maneira. Começa a me dar tapa na cara. Irmão, o Evangelho, irmão, veio para nos confrontar. Nós achamos que nós somos humildes. Nós achamos, irmão, que nós somos a bola da vez. Olha só aqui. Jesus olha para o gentil. Olha para o povo de Deus. Aí agora vai colocar o povo de Deus e o gentil na balança. Aí sabe o que Jesus diz? Eu nunca vi uma fé tão grande nesse gentil. E nunca vi uma fé tão grande igual essa desse povo aqui, ó, no povo de Deus. Há um peso, uma medida. Imagina aí. Este centurião, irmão, ele estava precisando. Nós temos que entender, irmão, quem precisa se humilha. Quem precisa, baixa a cabeça. Quem precisa, ouve. Esse centurião ouviu falar de Jesus, tem a oportunidade de estar na frente de Jesus e ele ouve o que Jesus quer falar para ele. Irmão, olha só, irmão, como é que ele vê Jesus? Eu não sou digno de te receber na minha casa. Aí, interessante, que muitas das vezes nós somos cara de pau. É essa expressão que eu vou usar, irmão. Nós somos cara de pau. Drogado, tá entendendo? Glória a Deus, Jesus é bom. É nóis. Você garganta quer. Nem nisso nós temos humildade. Podendo se arrepender. Entender que nós somos quem é Jesus. Nós achamos que está numa casa de recuperação, está algum dia sem beber, sem usar droga. Você está entendendo? Nós somos melhor que os outros. Obrigado. Nós não reconhecemos o senhorio de Cristo. Nós temos tempo para tudo, só não tem tempo para buscar Deus, só Deus. Se nós não temos tempo para consagrar a nossa vida aqui, como é que nós vamos ter tempo lá fora? Esse centurião larga tudo, Senhor Deus. Vai procurar Jesus. É o que eu e você, nós precisamos fazer, vocês da live. Nós precisamos largar tudo. E aproveitar essa oportunidade que nós temos de buscar Jesus. Mas buscar Jesus com humildade, irmão. Muitas das vezes nós se chega diante de Jesus com o nariz empinado. Hoje, se duvidar, não tem mais respeito a nada na casa de Deus. Hoje nós não sabemos mais nem o que é uma autoridade espiritual, irmão.
Eu estou falando da autoridade espiritual, irmão. É diferente. Vamos aqui para o segundo tópico. Este centurião reconhece Jesus como Senhor. Pode anotar. Agora eu faço uma pergunta. Qual é o significado dessa palavra Senhor para você? O que você entende? Vamos lá. O escravo. Quando ele é escravo de alguém, aquela pessoa a qual ele serve é o que para o escravo? Senhor. Agora, por que é Senhor? Vocês sabem? Manda acima de tudo. Isso, porque ele manda no escravo. O escravo, Ele é o dono de tudo. tudo. O escravo ele não se manda. O escravo ele não escolhe. Até para tomar banho ele tem que esperar o senhor dele mandar. Tudo. Tudo. Nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, sim ou não? Sim. E por que nós não obedecemos o que Jesus manda? Só que humildade. Porque muitas das vezes nós não temos humildade, né, Jesus? Na palavra, né? Seja humilde no nosso coração. Só que veja bem, enquanto eu não entender o que significa senhorio, enquanto eu não entender o que significa a minha posição diante de Deus, eu nunca vou ser submisso. Porque eu entender Jesus como meu Senhor. O apóstolo Paulo, numa certa passagem da Bíblia, ele se declara como escravo de Cristo. O escravo naquela época, irmão, quando estava livre e era dado carta de alforria, obrigado, senhor Gilson. Ele estava livre. Só que tinha escravo que não queria ir embora. Não, meu senhor, eu quero continuar servindo o Senhor pro resto da minha vida. Então, o que era feito? Era colocado uma argola na orelha do escravo. Aquela argola significa que ele está livre. Aquela argola significa que ele é um escravo voluntário, não por obrigação. Ele vai continuar servindo o seu Senhor por ser um voluntário. Um voluntário. Quando Pedro diz que Jesus rasgou a seda, Jesus ele nos comprou. E nós fomos livres. Só que aí Jesus deu a entender o seguinte: eu não vou querer que ninguém me sirva por obrigação. Tá aqui, ó. Comprei vocês são meus. Jesus pega a cédula e rasga. E diz, pronto. Vocês estão livres. Se alguém aí quiser me servir, é voluntário. Não vou obrigar ninguém. É voluntário. Estou dando livre-arbítrio para vocês. Ou vão embora, se quiserem, ou fica para me servir. Mas é voluntário. Agora existe aquela questão do compromisso. Se eu digo, Jesus, eu quero, vou ficar, então você vai ter que obedecer. É igual você entrar aqui, irmão. Estava conversando com o irmão sobre necessidade e prioridade. Na necessidade a gente promete tudo. Mas na hora de priorizar, nós não prioriza. Deixa a desejar. Aí, nós faz todo o ritual religioso, mas não obedece Jesus. Jesus vai dizer uma certa passagem do Evangelho: aqueles que me amam obedecem a minha palavra.
obedece a minha palavra. Será se eu tenho verdadeiramente Jesus como meu Senhor? Irmão, ter desejo, isso não é problema. Isso não é problema. Agora, o problema é eu deixar de realizar o desejo do meu Senhor para realizar o meu. Hoje eu não sinto mais vontade de usar droga. Mentira, irmão. Mentira. Mentira. Então por que quando você sai você usa? Já é grande mentira da mente. Agora é diferente. Eu com o desejo, com a vontade, eu sirvo ao Senhor, chamado Jesus. Vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele. Mesmo com as minhas vontades eu não vou fazer. É diferente. É diferente. Pessoas dizem que não tem vontade disso, não tem vontade daquilo, não tem vontade daquilo outro. Irmão, tem. Agora o grande a história é a questão das minhas escolhas. É a questão de quem eu estou servindo. Eu estou servindo a mim mesmo, eu estou servindo a Jesus. Porque o escravo ele tem vontade de fazer as coisas, mas ele não pode. Ai, que vontade de comer hoje uma picanha, aí vou comer ovo. Estou com vontade. Mas hoje foi posto o ovo. Então eu vou comer o ovo. Estou dando só um exemplo aqui. Mas é a minha vontade de comer uma picanha, tá vendo? Ou vontade de tomar cerveja bem geladinha hoje no calor. É uma vontade. Ou vontade de fumar um cigarro, é a vontade. Mas só que é a escolha. Hoje eu sirvo a Cristo. Mesmo com essa vontade eu não vou realizar, porque eu sirvo a Cristo. Quando nós somos escravos do pecado, nós servimos o pecado. Nós temos que entender que é o senhorio da gente. Se você for ler Romanos, lê depois Romanos capítulo 1 todinho, você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui. Servir o nosso próprio ventre. Ou seja, satisfazer a carne. Aí deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da carne. Está lá Romanos capítulo 1. Tudo isso que eu estou falando aqui. Agora, quando nós reconhecer Jesus como nosso Senhor, irmão, mesmo com os nossos desejos, nossas vontades, vamos lá, vou te dar um exemplo na Bíblia. Se você não entendeu, você vai entender agora. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus teve o quê? Fome. Então Jesus estava com vontade de comer, sim ou não? Só que o diabo veio agora tentar Jesus na fome. Jesus cedeu o que o diabo ofereceu, mas Jesus estava com fome. Sim ou não? Só que aí Jesus, mesmo com fome, com vontade do alimento, Jesus preferiu esperar e obedecer à vontade de Deus e à sua palavra do que satisfazer o desejo que ele estava naquela hora. Olha a diferença. Que é tanto que ele, quando conversa com o diabo, ele aponta para quem? Para o seu Senhor, para o seu Pai. Mas ele estava com desejo naquela hora. Pronto, eu vou te dar outro exemplo. No Getsema, Jesus está lá orando, Senhor, passa de mim esse cálice. Ou seja, por Jesus dizer assim, pô Jesus, passa de mim isso aí. Me livra aí desse sofrimento. Era um desejo dele. Só que ele diz o quê? Que não seja como eu quero, seja a tua vontade. Pronto, está lá o apóstolo Paulo na prisão. Está lá ele orando, Senhor, tira de mim esse espinho. Segunda vez, Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus calado. Terceira vez, Jesus, tira de mim esse espinho. Jesus agora vai falar. Paulo, não vou tirar. Era um desejo que Paulo queria, estava em oração com Deus. Não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Você entendeu aí? E Paulo se submeteu à vontade de Jesus. Então, mesmo que nós com o desejo, irmão, de fazer uma coisa, se nós ter Jesus como Senhor, reconhecer o Senhor de Jesus, nós vamos deixar esses desejos para trás. Centurião deixou, irmão, a posição dele em casa. Quando chega diante de Jesus, diz assim: agora quem manda aqui é o Senhor, não é eu. Agora eu estou aqui fazer as tuas vontades, não a minha. E quando nós não entender isso, irmão, nós não vamos ficar batendo cabeça. É como os paulistas dizem aqui, né? Bater a nave, né? Não é assim, né? Achei legal isso aí. Mas onde que está essa palavra que o senhor disse agora de Paulo, dos espinhos, você sabe? Dos espinhos. Que tirasse os espinhos. Eu não me lembro muito bem, não. Só sei que ele está falando em Coríntios. Eu posso depois até procurar para você. Palavra forte, né? Forte. Eu acho que essa semana já é umas 2 vezes que eu falo sobre isso aí. E tem que certas coisas que nós pedimos para Deus para tirar, mas ali Deus quer deixar para nós aprender cada vez mais, se fortalecer, né? Tem coisas, irmão, que é necessário nós ficar com ela. Sabia? Para se fortalecer através disso. Tem coisas que é. Vamos lá para o terceiro tópico. Vocês entenderem? Estão entendendo, irmão? Não estou falando línguas estranhas, nem estrangeiro, né? Estou falando português. Terceiro tópico. O pedido do centurião. O pedido do centurião não é para o seu próprio benefício. O pedido do centurião não é para o seu próprio benefício. Ele diz no versículo 6, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ou seja, o que entra nesse centurião? A compaixão. Você acha que esse centurião, irmão, não levou ele para os melhores médicos? Não tentou de tudo ajudar ele? Pelo jeito ele tinha um carinho grande pelo carro. Sim. Não era uma tranqueira. Isso. Agora vamos lá, irmão. Como não era esse empregado na casa do centurião? O centurião largar tudo e andar 8 quilômetros para se humilhar a um judeu. Agora te pergunto aqui, irmão. Te pergunto aqui. Vale a pena alguém fazer alguma coisa por você? Você merece? Vale a pena alguém fazer alguma coisa por mim? Será que eu mereço? Tem coisas, irmão, que a gente faz pela obrigação. E tem coisas que a gente faz por gratidão. Por gratidão. Vou repetir. Tem coisas que a gente faz por obrigação. E tem coisas que a gente fazemos por gratidão. Tu acha que esse oficial, isso que ele fez, não era uma demonstração de gratidão pelo que o empregado dele não fazia na casa dele, cara? Vamos lá, José no Egito. Vamos lá, José na casa de Potifar. Agora nós queremos que as pessoas façam as coisas pra gente por obrigação ou por gratidão. Vou fazer, mas eu vou dizer uma coisa. Eu detesto esse cara, meu. Eu vou fazer porque é o jeito. Imagina aí. O pedido do centurião não é para o seu próprio benefício. Outra coisa também, irmão, muitas das coisas a gente faz algo para alguém já avisando lá na frente. Tá me devendo. Vou cobrar. Uma mão lava a outra. Tá entendendo? Vai ter a hora que... Por isso que às vezes eu penso 2 vezes se vai valer a pena. Põe o papel dele, põe. Às vezes eu penso bem que a pessoa está me oferecendo, se vai ser válido.
né? Já está aqui esperando uma volta. Rodrigo, são pessoas interesseiras aí. São pessoas interesseiras. Ela não faz por amor. Mas tem pessoas que fazem por gratidão, né? Ela Faz porque sabe que está fazendo, porque é por gratidão, porque gosta de você. Tem vários Vários tipos de... sentidos, Né? Deixa eu voltar aqui É, o que eu tava, pastor. deixa eu voltar aqui o que eu estava falando aqui para depois entrar no seu. Ó, tem pessoas, irmão, que é interesseira, egoísta, cobiçosa. Tudo que faz, irmão, já faz visando o retorno para si. O interesse mais para frente. O retorno para si, interesse para si. Ó, vamos lá, Judas Iscariote, irmão. Judas Iscariote era tesoureiro do ministério de Jesus. Agora, dá para nós entender o porquê que ele quis ser tesoureiro do ministério de Jesus. Porque ele roubava. O caixa 2 no dia de hoje. O caixa 2 era para ele. Porque ele roubava. Você entendeu? Vamos lá. O fiscal Mateus, que era publicano. Vamos lá. Aquele lá que subiu na árvore, lá, como é o nome dele, para ver Jesus. O Zaqueu. Ele ia cobrar o imposto para os romanos. O imposto para me cobrar seu é R$50. Só que eu não vou dizer para ele que é 50. R$50. R$70. Estou trabalhando para os romanos, mas eu estou tirando o caixa 2 que é para mim. 50 vai para os romanos, 20 vai para mim. Estou lascando ele para me beneficiar. Agora, você sabe o que é, Rodrigo? Fazer as coisas sem interesse, fazer as coisas por gratidão? É quando eu faço algo para você e não te cobro. Espera em troca. Não espero nada em troca. Aí é gratidão mesmo. Eu fiz uma prova uma vez aqui, no passado, disse a partir de hoje não vai ter mais venda aqui. Todo dia que vão ficar para se tratar. Estou indo embora, pastor. Eu disse, você disse para colocar você nas vendas porque você ia... pastor, me coloca nas vendas para me ajudar a obra. Aí eu disse que eu estou acabando agora a venda de tapete, agora todo dia vão ficar na casa inteira para se tratar. Agora você está dizendo que está indo embora? Tudo gira, irmão. Retorno em torno da gente. Tudo tem um interesse, né? Tudo tem um interesse, irmão. Agora tem um interesse bom e tem um interesse ruim. Você está entendendo? Tudo tem um interesse. Esse centurião aqui, ele foi à busca de algo, não por interesse dele, irmão, mas por interesse de alguém. Gratidão. Olha só, ele deixa bem claro aqui, ó. Ele deixa bem claro. Senhor, o meu empregado. Em outra tradução aí diz como aí? Como é que chama ele chama aí o empregado? Criado. Meu criado? Aqui é meu servo. Meu servo. Isso. Né? Vamos aqui para o quarto e último. Jesus mostra que ele pratica o que prega. Isso aqui eu achei interessante, isso aqui. Jesus, ele mostra que ele pratica o que ele prega. Vamos lá. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 41. Cadê 5:41? Lê aqui, pastor. Encontrou? Aham. Leia. Se alguém que leve também a capa... Não, peraí. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Só isso aí? O 5:41 é só isso. É só isso aí, né? É. Pronto. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma capa,
carga, uma carga, 1 quilômetro, carrega 2 quilômetros. Pronto, beleza. O centurião chega para Jesus e ele pede o quê? Para Jesus o quê? Curar. Né? Aí Jesus agora está colocando em prática isso aqui que ele ensinou. Ó. Se alguém te pedir para dar 1 milha, anda quantas? 2. O centurião pediu só para Jesus curar, não pediu para ir lá. E Jesus agora o que ele diz? Eu vou lá curar. Jesus está colocando em prática isso aqui, o versículo 41. Ele vai dar o dobro. Entendeu aí? Interessante isso aí. Jesus está vivendo aqui aquilo que ele prega. Será que se nós vivemos aquilo que nós pregamos para os outros? É forte, né? Tá aqui, irmão. Vocês têm Bíblia, irmão, para vocês, ó, ler, estudar, meditar todo dia, ó. Tá aí a Bíblia para ensinar vocês. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês é o que eu estudo e tento colocar em prática. É fácil, pastor? É não. Agora, se eu não me esforçar para colocar em prática, eu nunca vou colocar. Nunca vou colocar. Está aqui Jesus colocando em prática. Vamos aqui agora, capítulo 5, versículo 43. Vê aí, Mateus. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Pronto. Só aqui, falar aqui do versículo 41, aqui, que eu esqueci de algo, que você pode colocar como primeiro ponto, desse quarto e último tópico, de Mateus capítulo 5, versículo 41. Ele está disposto a ir além. Jesus está disposto a ir além. Será que nós estamos dispostos aqui, irmão, na obra de Deus, ir além dos nossos desejos, dos nossos pensamentos? Jesus estava no foco, irmão. Para Jesus ajudar o próximo, Jesus estava disposto a ir além. Pelo pedido de um gentio, Jesus estava disposto a ir além. Você está disposto aqui dentro a ir além de renúncias? Será se nós, você aí da live aí está disposto a ir além pela causa de Deus? Pela obra de Deus? Irmão, é fácil nós criticarmos a obra de Deus. Aí Jesus diz assim, ó, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Aí eu critico a obra de Deus, mas eu não me coloco à disposição para a obra de Deus. O irmão leu em Mateus capítulo 5, versículo 43, que pode colocar aí também. Ele ama a seus inimigos. Repete aí de novo aí, você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Inimigo porque a judeu e coisa, né? Não, já pensou aqui, irmão? Já pensou aqui, teve uma treta aqui, tipo assim, 2 pessoas. Aí o outro fala com todo mundo, não fala com aquele que ele teve a treta. Não, irmão, eu sou obrigado a falar com ninguém, não. Não, eu vou ficar me humilhando. Eu tá lendo a Bíblia pra quê, irmão? Tá ceando pra quê? Tá jejuando pra quê? Tá subindo o monte pra quê? Aí eu pratico tudo isso e me perco em não praticar isso aqui. Aí eu estou sendo reprovado diante de Deus. Aí olha só, exceção de pessoa. Eu estou numa treta com o Marcelo. Aí eu falo com vocês 5, tá entendendo? Só não falo com o Marcelo. Porque eu não gosto dele. Aí eu estou todo dia jejuando, orando, lendo Bíblia, subindo o monte. Aí tudo isso aqui foi para água abaixo. Por eu não praticar a palavra de Deus, tá vendo? Não me vale de nada. Não valeu de nada. Deus nem ouve as orações. Não valeu de nada. É forte isso aí. Mas vamos lá. Lê o versículo 47. 27. 47. E se Põe esse saudade. Peraí, meu filho. Fecha dele aí. Legal. E se saudarem somente os seus irmãos, porque
E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Isso. Ele dá atenção aos que não eram seus irmãos. Ou seja, para quem foi que Jesus deu atenção aqui? O romano. Os inimigos. Mas o inimigo não pediu ajuda? O inimigo foi pedir ajuda, cara. Foi humilde, né? Aí vê o outro lado também, vê a humildade de Jesus. Irmão, eu, pastor Juscelino, eu tenho que melhorar muito. Porque muitas das vezes nós guardamos, irmãos, mágoa de alguém que a gente ajuda. E depois pede ajuda e... Não, irmão, que não dá mais para você, não. Mas não veio pedir ajuda? Então é porque ainda eu tenho que trabalhar em mim a humildade. Não, irmão, não dá mais. Mas o cara não pediu ajuda, né, Marcelo? O cara... Ah, mas o cara é tranqueiro. Mas o cara não pediu ajuda, irmão. Vai que dá certo. Já sabe como passou, já sabe como é, tá entendendo? E vai que dá certo. Já pensou, irmão, se Jesus fosse igual eu, irmão? Tinha ajudado Marcelo, ele tinha Leonardo ajudado esse. Não tinha. Olha lá se o criado dele não morresse. É. Tá vendo como, irmão, a palavra de Deus quebra a gente todinho? A gente acha que tem humildade e não tem, irmão, tá vendo? Aí entrou tanto a humildade do centurião, como também entrou a humildade de Jesus, irmão, era o inimigo. Tá aqui, ó. Ele dá atenção aos que não eram seus irmãos. Ele mostra, ou Jesus demonstra, estar disposto a entrar na casa de um gentio. Que Jesus diz, eu vou na tua casa. Jesus não estava só disposto, irmão, a ajudar uma pessoa que não era judeu, que não era irmão, como estava disposto a entrar na casa dele. Será se nós, irmão, que lemos Bíblia, jejuamos, oramos, estamos na igreja, jejuamos, subimos o monte, nós estamos dispostos de ir além? Como Jesus aqui é o nosso exemplo. Uma reflexão, irmão. Que evangelho nós estamos servindo? Que evangelho nós estamos servindo? Amém? Deixa eu fazer a minha conclusão aqui. Ó, esse ensinamento, irmão, falou muito comigo, cara. Se não falou com você, amém. Mas falou muito comigo, irmão. Eu tenho que ir além. Além que eu digo, de acordo com a palavra de Deus que eu estou aprendendo. A tirar de mim, a me libertar ego, orgulho, soberba. Deixar de ser religioso. Deixar de ser religioso. A viver a palavra de Deus. Conclusão. Jesus ensina que agir pela fé é o principal critério para as recompensas. O centurião viajou mais de 8 quilômetros, como eu já tenho falado, para fazer um pedido em nome de um escravo. Olha que humildade e gratidão. Amém? Então Jesus atende os humildes. Pastor, por que eu oro e Deus não responde? Tua oração, irmão, está com humildade? O teu pedido é para glorificar a Deus ou satisfazer o teu ego?
A nossa oração, o nosso jejum tem o tempero da humildade. Amém? Pai, te damos graça na manhã deste dia por essa palavra, por este ensino. Que nós possamos ter humildade para receber esse ensino. Fazer uma reflexão. Que evangelho nós estamos, Pai, servindo? Porque a tua palavra vai dizer que aqueles que te amam, te obedecem, vivem a tua palavra. Deus, me perdoa pelos meus erros, pelos meus atos, minhas atitudes, pela minha falta de humildade, pela minha ignorância. Eu quero melhorar. Essa palavra fala muito comigo, Pai. Eu quero melhorar. Quero abençoar os que estão aqui, os que estão na live. Um dia abençoado. Um final de semana abençoado. E segunda-feira estaremos aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, já terminar. Eu não sei. No caso aí, já tinha que comprar tudo hoje. Porque o carro não vai estar aqui amanhã, não. Você fala com ela. Fala aí. Só pode você falar com o seu Rodrigo, né? Fala com ele aí. Falar com o Leonardo aí para falar com ele. Tá? E aí